Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? Todos fizeram o cadastro lá no hall de membros, porque se não tiver todo mundo, né, o irmão Lucas não casa, né, irmãos? Né? Vocês ajudaram nessa dinâmica com ele, né? Amém? Tudo certo, irmão Lucas? Amém. Irmão, se empenhou, viu? Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos hoje falar a última mensagem, né, da série Ser Igreja. Você ainda que não ouviu nenhuma delas, está lá nas nossas plataformas digitais da igreja, né? O que é ser igreja, o que é a membresia do corpo, o propósito da igreja. E hoje nós vamos falar sobre o culto da igreja em adoração. E eu peço a você que abra sua Bíblia em João, capítulo 4 e versículo 24, para a glória de Deus. Amém? Vocês não estão reparando, né? Esposa preparou bonito, falei, olha, vai lá, que esse é o último dia. Esposa é para isso, viu, irmãos? Glória a Deus, já eu tiro aqui. Meu Deus. E aí eu ouvi lá fora, nossa, tá parecendo um Jeremias. É a mesma camisa. Não sei. Quem achou, diga amém. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. Muitas das vezes nós se deparamos com uma situação, né, que quando a gente fala vamos adorar, e aí, né, Márcio, rapidamente, que louvor que a gente vai cantar, né? E essa mentalidade que a gente aprendeu lá atrás, né? Mas o que é cultuar a Deus, né? Existem muitas atividades e comodação na igreja atualmente, como foco na ideia de adoração, que muitas pessoas vêm adorando, e música como sendo sinônimos. E se você disser para alguma congregação, olha, hoje nós vamos cantar e adorar a Deus, aí imediatamente a pessoa fala, não, eu já tenho um hino aqui preparado e eu vou cantar. E nessa situação a gente peca porque a gente não sabe como cultuar e como adorar a Deus. A adoração verdadeira nunca pode agir contrário ao ensinamento de Cristo ou exemplificar outra vida senão a de Cristo. A adoração verdadeira deve ser em espírito, em verdade, em Cristo. Ele é a verdade. Tudo que agrada a Deus deve ser em conformidade com o seu Filho Jesus, que através do seu Filho, o Pai é glorificado no céu. E o que é a igreja? O que é o culto na igreja? O culto é um ato sagrado. Quando Deus disse ao seu servo, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E muitas das vezes a gente faz trocadilho com isso. Se você está aqui, é porque é santo. E Ele é santo porque Ele está neste lugar. E Ele recebe toda a nossa adoração. O culto é um ato sagrado e santo, assistido pelo poder do Espírito Santo e dirigido a um Deus santo. Quando olhamos para a teologia do culto, irmãos, aprendemos que o culto vem de um coração que foi santificado pela verdade, regido por Deus. A adoração ocorre quando Deus encontra seu povo em seu contexto cultural. Então,
os santifica pela verdade, para que possam estar na presença de Deus, que habita em lugares celestiais. Em outras palavras, meus irmãos, cultuar é deixar o átrio deste mundo e atravessar o véu que foi rasgado, que é Cristo Jesus, o Santo do Santo. Não é porque você está no culto e a sua cabeça está lá no problema. Não. Deus exige santidade, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Enquanto os adoradores sobem um degrau em direção ao trono de Deus, os cuidados desse mundo devem se deixar para trás. A adoração, irmãos, tem uma origem a Deus. Por que a Deus? Porque nós temos que adorar o Deus Todo-Poderoso. O ser humano, ele é dotado de adorar alguma coisa. Tem uns que adoram bezerros, tem outros que adoram boi, né? Tem outros que adoram o carro, o celular e assim por diante. Mas nós, como pessoas pecaminosas, errôneas, mas salvo pela graça maravilhosa de Jesus, para que possamos prestar culto ao soberano Deus e eterno, que é santo. Cultuar a Deus é render glórias a Ele, honra, louvor, devidos ao seu nome. No entanto, tal adoração é impossível por parte de um coração, irmãos, descrente, e de uma mente que está em trevas. Antes que alguém possa adorar a Deus, se aproximar dele, ele deve conhecer a Deus. E eu te faço uma pergunta: você conhece a Deus? Ele é exigente. Ele precisa que você preste conta a Ele, porque Ele é tudo soberano. Abra a sua Bíblia e leia comigo Lucas capítulo 4 e versículo 8, para a glória de Deus. E diz assim as Escrituras: mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Portanto, o homem nunca cultuará a Deus de forma aceitável a parte da revelação divina. Isso acontece porque o culto é o resultado, irmão, da revelação de Deus ao homem. Somente depois que o homem vir quem Deus é realmente, e realmente um coração tremendo a Deus, moldados por Deus, amar e apreciá-lo, é que ele realmente se submeterá e edificará louvor ao nosso Deus todo soberano. Iniciada por Ele, irmãos, implica onde há revelação e conhecimento de Deus, a verdadeira adoração a Deus, pois sem a teologia saudável do culto, a adoração é idolatria. Eu vou ali na igreja adorar a Deus, mas se não tem um coração transformado diante de Deus e não conhece quem é a Deus, o seu culto se torna idolatria. João capítulo 4, versículo 22, leia comigo. Vocês adoram o que não conhecem, nos adoram o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por outro lado, quanto mais conhecemos a Deus, mais profunda será a nossa adoração a Ele. Deus deve primeiramente revelar
a si mesmo ao homem, para que ele possa verdadeiramente cultuar a Deus. Portanto, a adoração é sempre uma resposta à verdade que Deus revelou sobre Ele mesmo, a sua palavra. Por que você sabe que Deus é santo? Porque Ele revelou dizendo: eu sou santo, e vocês eu exijo que sejam santos diante da presença de Deus. O culto é por meio de Cristo que chega a Deus. A adoração precede de Deus, e Deus escolheu se revelar somente por meio, através de Jesus Cristo. Nosso conhecimento de Deus vem até a nós por meio da pessoa de Jesus Cristo. Eu não conheço Jesus, eu conheço Deus. Então, você já está errado. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que você é conhecido. Abra para mim 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, para a glória de Deus, para que a gente possa entender melhor isso. O culto é através, por meio de Cristo. Diz assim: nos quais o Deus, está em letra minúscula, deste mundo cegou o entendimento do descrente, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Quem só pode prestar culto a Deus? Aquele que é chamado pela fé, aquele que é regenerado por Deus, aquele que é santificado pela glória de Deus e recebeu um novo coração. O que isso significa? Que seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Além disso, por causa da impureza, indignação do homem, o culto deve sempre retornar a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o que Timóteo diz para nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. A adoração passa por Cristo. Não há outro caminho, irmãos, para o Pai, senão através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. O culto é, em verdade, Cristo nunca nos será conhecido, a não ser através da verdade que encontra aonde? Nos livros, no TikTok, no Facebook? Não. Se encontra na palavra gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sola Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 14 até o 15. Olha o que Paulo diz para nós: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquilo de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Pastor, o que é coisas boas? O Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se o culto é derivado do conhecimento de Deus, irmãos, então ele deve estar enraizado na verdade das Escrituras. A fé está no coração do culto, e os adoradores devem viver de toda palavra inspirada por Deus. Pastor, eu vou usar um auxílio aqui para a gente ajudar a Bíblia nisso.
né? Como a gente falou no domingo passado, vamos atualizar essa Bíblia. Errôneo, pecado, idolatria. A fé está no coração do culto, e os adoradores devem viver de toda a palavra inspirada por Deus. As palavras que são registradas no livro sagrado. Isto é o culto de adoração ao nosso Deus. O culto é pelo Espírito. Devemos adorar em verdade. Mas a verdade nunca penetrará ao coração a parte da iluminação do Espírito Santo. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas, irmão. Você está aqui porque Deus te permitiu ser revelado a tua palavra, e você pode dar glória a Deus e exaltar o nome do Senhor, porque Ele te escolheu. Na livre graça Ele te escolheu. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos, irmãos, o Espírito de Deus, não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas, grandiosas que Deus tem revelado. E Ele só revela para os pequeninos de Jeová. Quando lhe dizem isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas a palavra que nos foi ensinada através do teu Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita a verdade do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entender a verdadeira palavra e conhecimento de Deus. Quem é espírito pode avaliar todas estas coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha que a palavra do Senhor diz para nós: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, porque Ele nos revelou. Portanto, também devemos adorar em espírito. No entanto, o Espírito nos fala pelas, nas e através das Escrituras de Deus. Se hoje, irmãos, a igreja anseia por ouvir o Espírito, então a igreja deve ensinar as Escrituras. O que você tem ouvido, irmão? O que você tem ouvido, irmã? O Bispo Macedo, você tem ouvido? Você tem ouvido o TikTok? Toda manhã, de manhã, você nem dobra de joelho para poder orar? O que você tem que fazer? Ler a palavra de Deus. Ela está acessado a Cristo, ela está liberada, liberado para você ler. E aí, sabe o que você faz? Você deixa na ponta da cabeceira da cama, e aí está entre o celular e a Bíblia. O que você faz, irmão? Pega a Bíblia. Não, pastor, não faço. Eu pego o celular. Então, vamos rever o nosso culto a Deus, para que a gente possa prestar culto a Deus com dedicação. O culto prestado a Deus, portanto, deve ser baseado na verdade das Escrituras, e é por isso que o Espírito deve capacitar o nosso culto, para que sejamos aceitáveis diante de Deus. Pastor, Deus vai aceitar? Sim, Ele vai julgar o seu culto.
Porque às vezes você está aqui, mas o seu coração está longe de Deus. E Ele sabe o que passa no seu coração. Às vezes, e muitas das vezes, o nosso coração é enganoso. E qual que é a motivação do seu coração? Ah, pastor, eu vou lá só para sair na foto. Não. Vem cultuar a Deus. Vem se encher da graça de Deus. Porque culto é para cristãos lavados e remidos no corpo de Jesus Cristo. Senão o Senhor não tinha separado uma congregação, a membresia, o propósito, a igreja, o culto. Não, faria de modo diferente. Não, Deus preparou tudo, porque o plano dele é perfeito. O culto é prestado em santidade. A verdade iluminada pelo Espírito santifica e muda o coração do adorador. Olha que João fala em 17:17 de João. Acompanha comigo. Consagre-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Temor, amor, louvor só pode vir de um coração que tenha sido purificado pela palavra de Deus. O culto acontece quando a mente do cristão, o coração está ligado em Deus. Contudo, humilde e uma devoção procede apenas de um coração regenerado, transformado pela pregação da palavra de Deus. É somente quando o adorador é santificado pela palavra, irmãos, ele pode oferecer culto aceitável a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O culto para Deus, somente depois que os adoradores tiverem sido transformados e que eles, naturalmente, livremente e de boa vontade, não é de boa pressão, não é de boa empurrada, não, é de boa vontade, oferecerão sua reverência a Deus e submissão ao louvor e o serviço de Deus. Olha que Mateus fala para nós, Mateus 16, versículo 17 diz: Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só, mas foi Deus que revelou a você. Só depois, irmão, de ter recebido novos olhos para enxergar a majestade gloriosa de Deus, é que eles verão que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. A adoração vem de Deus e volta para Deus, porque a glória Ele não divide com ninguém. O culto está restrito aos meios divinos pela quais Deus prometeu nos comunicar a sua palavra, em meios, conhecimento por meios ordinários da graça, incluindo entre elas a pregação da palavra de Deus, a leitura em público, o cantar a palavra de Deus, o orar a palavra de Deus e ver a palavra de Deus. Não somente isso, mas ordenança e comunhão em torno da palavra do Deus Todo-Poderoso, entre ele o batismo e a ceia. Aleluia. É a única coisa
que os meios da graça ordinário têm em comum, e que todos eles são meios prescritos que Deus deu à igreja em sua comunicação. Pastor, quais são entre elas? De acordo com as Escrituras, a igreja deve se reunir para glorificar a Cristo, na busca da unidade, da pureza e da verdade, concentrando-se, e eu citei aqui 5 coisas que está descrito na palavra de Deus, não tem mais, amém? Primeiro, cultuar a Deus através da palavra de Deus. João Calvino foi muito criterioso em falar disso. Ele diz: a igreja é edificada apenas pela pregação expressa, e os santos são mantidos unidos no padrão de Deus. João foi muito profundo nisso. A pregação, irmãos, é a atividade principal da igreja de Jesus Cristo. Os seus apóstolos, a igreja ao longo do Novo Testamento usou isso. Se as igrejas querem voltar, e muitas delas do modelo bíblico de cultuar a Deus, né, pregando a palavra, e isso é louvável. É verdade que o canto congregacional é uma parte essencial do culto, maravilha, mas não deve ser a parte principal dela. A gente vai em igreja que canta 10 hinos, 5 minutos para a palavra e 50 minutos para a profecia. O que a gente está querendo fazer com isso? Idolatria. Idolatria. Não. Mas quando a verdadeira palavra de Deus é pregada, é expressa na vida do cristão, como João Calvino diz, é mantido unidos os cristãos em um padrão só. Né, irmão Rodrigo? Não tem varinha mágica e nem vassoura mágica. Pastor, vou comprar uma vassoura mágica para limpar a minha casa. Não tem, irmão. Não tem. É Bíblia. Aleluia. No Novo Testamento, Deus fez isso. Jesus Cristo aqui na terra. E Ele aparece muitas vezes pregando, ensinando as Escrituras, comparado ao que canta, cânticos, hinos e outras coisas relacionadas. Então aparece mais na palavra de Deus, no livro sagrado, a expressão pregação da palavra do que o cântico. E isso, aqui, irmãos, a gente dá preferência. Amém? Porque nós queremos ouvir o Deus Todo-Poderoso falar com a gente. Por que é que as igrejas tiraram a atenção da pregação e colocaram o canto? Muitas vezes é porque o cantar é divertido e o mais apelativo para as igrejas querendo trazer mais pessoas. E você vê aquela igreja que abriu e... Por quê? Dá ênfase a isso e não a palavra de Deus. A emoção é mais fácil de lidar. As Escrituras de Deus é mais glorioso. E é glorificada aos santos que são edificados quando a palavra de Deus é explícita, é explicada com precisão à nossa mente. E é corretamente aplicada ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. E não por um despertamento de uma emoção, através de um poder da música. A pregação desperta ambos, a mente com a sã doutrina, o coração
com a aplicação da palavra de Deus. Isto é necessário. A pregação exige a glória de Deus e é a principal meio que Ele escolheu para salvar você, eu, do lamaçal do pecado. Foi essa palavra que te resgatou, irmão. A palavra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Coríntios 1:18. Uma pregação profunda resultará uma adoração profunda. Diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, aleluia, glória a Deus, que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele designou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Ô pastor, o que é isso? Você está ouvindo a palavra aqui, não está? Você está sendo limpo pela palavra aqui, não está? Mas você tem um mandato eminente de Cristo. Quando você ouvir aqui, você fala lá fora. Se você ouvir aqui, você fala lá fora. Pregue a palavra de Deus. O culto também é através da oração da palavra. A segunda atividade vital, irmãos, da igreja é a oração individual e corporativa. Eu disse corporativa. A realidade e a vitalidade de uma igreja é diretamente proporcional à vida de oração. Onde não há igreja, não há crentes santificados. E quando tem uma igreja que ora, há uma igreja em pleno avivamento. Mateus 21:13. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. As escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Uma igreja que ora é chamado de casa de oração. Uma igreja que não ora é chamado de esconderijo de ladrão. A falta de oração é o motivo pela qual as igrejas podem se tornar tão fracas, mas tão fraca. A falta de oração é o motivo pelo qual pode haver tão pouca eficiência no momento da pregação. E a falta de oração corporativa, privativa, que as pessoas devem se tornar tão insensíveis ao que ouvirem a igreja de Deus. A oração é como um cabo elétrico, irmãos. Oh, aleluia. Que nos conecta ao céu. Sem ela, simplesmente não há poder. Os bancos da igreja podem estar todos ocupados no domingo de manhã, mas devem estar vazios na quarta-feira. Pastor, eu vou vir orar só esse dia. Na imersão pentecostal não vou não, pastor. É vital importância, que é mandamento de Deus, a oração, porque ela liga você direto a Deus.
Pastor, a oração resolve alguma coisa? Eu vou orar por isso, vou orar por aquilo. Deus, irmãos, é soberano. A oração Ele instituiu para que você não perca o contato do fio ligado a Deus. Deus sabe que você, irmão, está no emprego. Deus sabe que você tem uma família. Deus sabe que você tem um carro. E eu vou mencionar aqui um episódio. O nosso líder do louvor, o William e o Márcio, de vez em quando eu esqueço, irmão, pediram oração lá no grupo por mim. Por quê? Eles têm uma dinâmica de cada semana orar por um membro do corpo de louvor. E aí eles orando, tal. Teve um dia eu encostei meu carro e fui roubado. Será que eu vou culpar a minha oração que os irmãos fizeram? Márcio, você fez a oração contrária, hein? Foi depois. Mas a nossa fiação é direto com Deus. Se a gente tem essa mentalidade, a gente não tem coisas agregadas a isso, mas Deus é soberano e sabe de tudo, e Ele está no controle da situação. Se Deus está permitindo isso, é porque Ele quer falar com você, Ele quer dar uma lição em você, Ele quer trazer você mais para perto. Mas a nossa ligação de oração é direto com Deus. Se a igreja fosse realmente dependente de Deus, então ela deixaria de lado as campanhas, as casas dos profetas, os videntes virtuais. O que é isso, pastor? O TikTok, o Instagram, o Facebook. Olha, hoje você vai ser abençoado, dá um like aqui. Se as igrejas entendessem a magnitude da oração, pois a oração não é apenas uma atividade boa, ela é essencial. Ela não é boa, ela é essencial. Escovar o dente é bom? Tem gente que não gosta, mas é essencial. Vai falando, Jesus. Salmo 127, 1. Olha que Deus fala conosco. Se o Senhor não destrói a casa, o trabalho dos trabalhadores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-lo com sentinela. Pega a dica aí da nossa irmã Isabel. Terceiro, cultuar a Deus por meio de ver a palavra das ordenanças. A igreja foi encarregada de 2 ordenanças bíblicas, entre elas o batismo e a Santa Ceia. Abra para mim 1 Coríntios 11, 26 e em seguida Atos 2, 41. E vamos por Atos 2:41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Batismo. Agora a ceia. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebam desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que é o batismo? O batismo é um testemunho público de arrependimento de pecado, vida mudada. É um ato de obediência ao Senhor.
Embora o batismo não seja essencial para a sua salvação, pastor, batismo salva. Salva não, crente. Salva não. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. É altamente improvável que uma pessoa tenha realmente nascido de novo e ainda assim tenha um grande desejo de servir o nosso Senhor. Primeiro mandamento de Deus: dá aos nossos novos cristãos o batismo. Atos 2:38 diz o seguinte: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo de Deus. O batismo é uma confissão de Cristo, que evidencia à igreja, ao mundo, que houve uma transformação radical, que você morreu por velho homem, mas viveu para Cristo nosso Senhor. Mateus 10, 32 e 33. Olha o que o Senhor diz para nós sobre o batismo. Jesus falando: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu, o Senhor Deus, o reconhecerei diante de meu Pai que está no céu. Mas quem me negar nessa terra, eu também negarei diante do meu Pai. Batismo é muito importante. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo. Como o batismo, a ceia do Senhor é um sermão visível. Pastor, é invisível? Não, é visível. Mais do que isso, a ceia do Senhor não é apenas retratada a morte de Cristo, mas também mostra a comunhão espiritual entre Cristo e o povo resgatado por Deus. E ela, irmãos, é chamada de comunhão, porque mostra como Cristo e o seu povo estão unidos em um só corpo. 1 Coríntios 10, 16. Olha o que a palavra de Deus diz: quando abençoamos o cálice da ceia, não participamos do sangue de Cristo? E quando participamos do pão, não participamos do corpo de Cristo? A participação, queridos irmãos e irmãs que estão aqui, o pão e o vinho ilustra como o povo de Deus tem uma união e comunhão com Cristo pela fé. Você, irmão que está aqui, é responsável pelo corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? São vocês que estão aqui. E nós aprendemos isso na outra mensagem. A participação coletiva dos elementos pelo povo de Deus também ilustra como o povo de Deus está igualmente unidos um ao outro. Glória a Deus. Não falte na ceia, irmão. Tenha prioridade na ceia. Eu até falei para minha esposa esses dias, e eu disse, ela falou assim: olha, está um movimento, quando você vai na academia, o que o pessoal posta lá? Está pago, não é isso? Aí me veio à mente dizendo: os crentes só gostam de ir na ceia, e diz assim: está pago,
está pago coisa nenhuma, irmão. Deus exige que adoremos a Ele em espírito e em verdade. Ele está fazendo isso para o seu mal? Não, Ele está fazendo isso para o seu bem, para te manter no padrão bíblico da palavra de Deus. Deus te ama, Deus te chamou, e Ele conduz também para te manter na graça, firmada em Jesus Cristo de Nazaré. Então não venha participar do corpo e do sangue de Jesus de qualquer maneira. Deus é santo e Ele exige santidade. Cultuar a Deus por meio do cântico da igreja, da palavra de Deus. Adorar o Senhor com cântico é um desejo gerado pelo Espírito nos cristãos. Embora tenha sido apontado que a palavra de Deus pregada deve ser o ponto central da palavra de Deus da igreja, sim, e o culto de adoração, o canto corporativo de louvor a Deus não deve ser minimizado. Que é isso, pastor? Você tem que cantar, irmão. Pastor, eu tenho voz de taquara rachada. Não, irmão. Adore a Deus. Abre essa boca santa e adore o nome do Senhor. Efésios 5:19. Olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso, dizendo: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre mim. É só eu que posso cantar? Não, entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Abre essa boca, crente, glorifica a Deus. Colossenses 3,16 diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Olha aí, Márcio. Cantem a Deus hinos, salmos, cânticos espirituais com um coração triste, com um coração agradecido. Meu pai dizia o seguinte: ô meu filho, você está triste? Vai orar. Vai orar, meu filho. Aí quando eu estava alegre: ô, mas você está alegre hoje, por quê? Eu estava cantando. Você sabe lá na sua casa, quando você está meio xoxo, meio pneu furado? Quem já se sentiu assim? Levanta a sua mão. Ai, irmão, vai orar. Vai orar. Diga licença para os filhos, diga licença para a esposa, diga licença para o trabalho. Ah, peraí, deixa eu tirar um momentinho ali, eu vou fechar a porta, eu vou falar com quem? Resolve. Aleluia. Irmão, e falar com Deus é bom demais. É bom demais. Olha, eu falo para você, não resolve seu problema, mas você sai cheio da graça de Deus, cantando e adorando o nome do Senhor, você sai. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te visitou e aquela tristeza se tornou em alegria. Glória a Deus. Ô pastor, eu fiz aquela janta, aquele almoço, mas com amor. Eita, o marido até agradeceu, fez até um elogio. O segredo é orar. Mas quando está alegre, irmão, cante para a glória de Deus. Cantar é um meio maravilhoso de expressar os mais profundos sentimentos de alegria, admiração e louvor em relação a Cristo. Portanto, um culto de adoração saudável inclui cânticos sinceros, fervorosos e espirituais, enraizados nas gloriosas verdades da palavra de Deus. O objetivo da igreja
na promoção da unidade, da pureza e da verdade. Estão nos cânticos de adoração, precisam refletir esse objetivo, independente do estilo musical utilizado no culto. Entre eles, primeiro, a letra de nossos cânticos são doutrinamente sólidos e centrados na palavra de Deus? O estilo musical promove a participação corporativa entre os irmãos? Terceiro, a maneira ou o modo como cultuamos é referente, santa? Será que tem alguma coisa errada? Me procuraram esses dias para cantar Joquebede. Será que eu deixo? Será que está firmado na palavra de Deus? Não. Os nossos cânticos têm que ser cantar a palavra de Deus. Assim, irmão, a gente erra menos. Isso é muito importante. Presta atenção. O que Levítico está escrito? Levítico 10, 3. Isso é muito importante. Embora uma expressão contemporânea de adoração possa ser espiritualmente refrescante, o culto é dirigido a um Deus santo, nunca deve ser guiado pela sua cultura secular. Olha o que diz. Levítico 10, 3. Então Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor declarou? Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximam de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Deus leva à risca o louvor através da palavra pregada. Devem lembrar que o secularismo é o oposto da santidade. O culto nunca deve ser casual. As Escrituras mostram que algumas pessoas morreram por não levar o culto a sério. Pastor, olha em Levítico mesmo. Olha o que está escrito. Levítico 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasa em seus incensários e a salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante de Deus, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante de Deus. Leve a sério o cântico a Deus. Leve a sério, porque Ele exige de nós. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Ele diz o seguinte: sabe por causa disso que acontece? Olha o que ele diz: por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até dormem. O que é o dorme aí? Morre. Então, irmãos, leva a sério isso aí. Último, cultuar a Deus por meio da comunhão em torno da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Principal atividade da igreja primitiva é a comunhão cristã. Se a igreja tem a fraternidade e a unidade como objetivo bíblico, então a comunhão será encontrada ali. A comunhão bíblica e o Espírito Santo ministrando aos santos por meio da integração espiritual dos crentes uns com os outros. E o Espírito que ministra a um crente por meio de outro crente. É isso mesmo, pastor? Sim.
Quando você falta, irmão, você falta de ministrar na vida do outro irmão. Olha o que a palavra de Deus diz, Atos 2,42. Todos se dedicavam em oração. Sábado você tem que vir, irmão. Olha aí, é Deus falando, hein, purinho. Pastor, eu tenho que vir na quarta-feira? Tem. E ao ensino dos apóstolos. Pastor, eu tenho que vir na quarta-feira? Tem que vir na quarta, no domingo. Para quê, pastor? Para ter a comunhão e o partir do pão e a oração. Você, irmão, faz parte do corpo de Cristo. E por isso que o pastor é chato, manda mensagem mesmo. E aí tem alguns irmãos queridos, amados no nosso coração, que só respondem depois de 3 dias. E quando responde, bem lembrado. O Espírito Santo vive dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo está agindo em nós para que termos uma comunhão cristã e sejamos santificados por Ele. O amor que o cristão tem por Deus, com uns aos outros, manifestado em sua comunhão e conversão espiritual, é edificado para os santos. A reunião e a comunhão dos santos é um meio bíblico de crescimento espiritual. Pastor, como que eu cresço? Comunhão. Pastor, como que eu subo um degrau? Comunhão. Ah, pastor, mas estou cansado. Venha na comunhão dos santos, porque aqui o pastor tem pão direto do céu. E ele diz: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso é palavra de Jesus. A comunhão espiritual é um dos meios da graça de Deus, para que a gente viva em união. A comunhão cristã parece ter perdida em um lugar de importâncias nas suas prioridades de muitos membros na igreja. Mas nesta manhã de domingo podemos voltar à consciência de estarmos unidos uns ao outro. Não somente 5 minutos. Não. Tem um café ali, vai lá, irmão, abraça, conversa, fale das coisas de Deus, e com isso, um é ministrado na vida do outro. Porém, a comunhão espiritual em torno de Cristo não é algo que podemos ser negligenciado, nem pelos cristãos e nem pela igreja, que buscam seguir o modelo do Novo Testamento. Essa igreja, nós seguimos o modelo do Novo Testamento. Por isso, irmãos, que o pastor exige que você esteja na casa de Deus, para comungar, para chorar, para se alegrar juntamente com todos. E nós ficaremos firmes para a glória de Deus. De um ponto de vista prático, os membros da igreja são obrigados pelas Escrituras a se dedicarem uns aos outros, a amarem uns aos outros, assim por diante. Eles não podem desempenhar essa responsabilidade sem passarem tempo suficiente junto, tanto aos domingos, tantos a vida aí fora. Pastor, quarta-feira eu tenho que vir? Tem. Sábado eu tenho que vir? Tem. Tem bazar eu tenho que vir? Tem. Tem Fred Truck? Tem. Tem almoço do pastor? Tem. E haja que você não vier, irmão, eu pego lá na sua casa, porque o meu maior presente é você estar aqui na presença de Deus, amém? Dando aquelas risadas, né? Falando que o pastor é magro, magrelo, gente fina. Olha que importante,
uma igreja, uma marca saudável. Não é apenas que ela é uma igreja que ora, mas também que é uma igreja que regularmente promove o encorajamento em tempo suficiente para a comunhão dos irmãos. Pastor, terminou o culto aqui, eu vou embora para casa, vou colocar meu short, vou ficar sem camisa e estou em casa. Não, irmão. De vez em quando o pastor vai ligar para o Márcio. E aí, Márcio? Glória a Deus. E aí, irmão? Não é só o pastor não, irmão. São vocês. São vocês que têm que alimentar o corpo, encorajando um ao outro. Você não faz parte da família de Deus, não? Na sua família, você fica lá no WhatsApp do grupo, né? Você não sai de lá, né, irmão? Se você vê lá, quando você abre, tem 355 mensagens, não é isso? Mas nada. E nos irmãos? Nada, uma mensagem. Olha, Deus é soberano e Ele sabe de tudo. E nós vamos passar por essa dificuldade junto para glorificar a Deus. Esse é o seu e o nosso papel. Comunhão espiritual, irmãos. E eu quero finalizar. O Espírito de Deus deve iluminar a verdade do Filho de Deus, para que nós possamos dar glória a Deus. Não podemos cultuar a Deus se não o fizermos em espírito e em verdade. Embora haja outras atividades dentro da igreja, irmão, pregar, orar, cantar, participar das ordenanças, dos elementos do culto, que guiam todo o restante. Essas são a atividade que Deus prescreveu para a igreja por meio de comunicação e aplicação da palavra de Deus escrita. Pastor, como que eu sei que é pecado? Porque está escrito aqui, ó. Mas como você sabe? Vamos ler a Bíblia. É ela que a gente sabe o que é verdade e o que é mentira. É ela que nos liberta. É ela que nos guia. É regra de prática e fé. É a palavra de Deus. Somente quando esses meios de graça são realizados fielmente é que a igreja deve esperar a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Vamos se colocar de pé? E eu faço uma pergunta para você e eu já me encaixo nela. Como está sendo o seu culto a Deus? Como está sendo a sua adoração a Deus? Você tem feito de modo bíblico, de reverência ao Deus Todo-Poderoso? Hoje finaliza a série Ser Igreja. Mas eu tenho uma frase por último que eu quero despertar em vocês e mudar essa palavra. Nós temos quanto tempo de igreja que começou com Cristo? Mais de 2000 anos. E ainda a gente fica naquela palavra: eu quero ser igreja. Não. Está na hora da gente se tornar igreja. Quando você é jovem, você quer entrar numa faculdade. E aí os seus pais dizem para você: você quer ser o quê? Olha, eu quero ser um advogado. Ser é ainda futuro. Mas se tornar é presente. Hoje
podemos, na nossa mente, escolher: sejamos ser igreja ou sejamos tornar igreja. Precisamos nos tornar igreja. Sabe por quê? Porque é esta igreja que vai morar no céu. Esta é a igreja qual Deus chamou a cada um, irmãos, pela sua graça e colocou aqui, e você está aqui comungando, vivendo, adorando, chorando na presença de Deus, e ainda a gente não se tornou a ser igreja. Estamos caminhando para esse caminho. Olha a nossa mentalidade. Se um membro nosso peca na igreja, a gente tem um monte de pedra para poder jogar. Mas eu pego as palavras de Jesus sentado na areia, e aqueles homens cheios de pedra, olhando para aquela pecadora, querendo jogar, e o Senhor só fez uma pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A nossa igreja está nessa consciência. Não. Para se tornarmos igreja, se aquele ferido que caiu, que pecou, a gente abraça, ora, louva, traz mais para perto, coloca para ele ler alguns livros, ora com ele, manda mensagem, vai na casa dele com um PG, leva um pedaço de bolo, o bolo fica para mim, aleluia, e adora o Senhor junto com ele. Para quê? Para que ele possa ser restaurado pela graça redentora de Jesus Cristo. Precisamos tornar igreja e não ser mais igreja. Curva a sua cabeça. Senhor, acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor. Eu estou impactado. O Senhor bateu em mim. Precisamos levar, Senhor, a tua palavra a sério, a adoração a sério, porque o Senhor exige que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos tornar igreja, para que possamos, Pai, como o apóstolo Tiago diz, aleluia, sendo explícitos os seus pecados, vocês serão curados para a glória de Deus. Nos ajude a ter essa mentalidade, ter, Senhor, esta cabeça, Senhor, aleluia, na tua palavra, e que o Senhor possa iluminar o nosso pensamento, a nossa cabeça, para que possamos entender o grande amor de Deus através da família de Deus. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, porque nós somos pior do que pensamos, somos pior da nossa espécie, somos falhos, pecadores, miseráveis diante da tua presença, e eu sou, Senhor, encarecidamente necessitado, eu sou viciado pela tua graça, eu preciso dela, a tua igreja precisa, Senhor, sem ela nós não conseguiremos viver. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos cobre com o teu espírito de amor, com o teu espírito de graça. Sabemos que pecamos, somos falhos, somos miseráveis, e não somos melhores que ninguém, Senhor, mas é o teu amor, tua misericórdia, aleluia, a tua graça de que nos alcançou. Éramos mortos
em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu vida, e nos deu vida com abundância, para que possamos, Pai, se tornar igreja e pregar o teu evangelho a esta criatura perdida, a este mundo cruel, mau, vã, aleluia. Mas o Senhor venha, Pai, restaurar, Pai, derramar a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, e que possamos sair daqui, Senhor, prontos como soldados que vai a uma guerra para guerrear. Nos ajude, Senhor, e é no nome santo de Jesus eu oro, agradecidos a Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Sérgio.